Olá, muito prazer. Meu nome é Alessandro Tanos. Estou aqui representando o grupo 14, né, na atividade final do M5. Então, o meu grupo é composto também pelo Edson Cocado e pelo Denis Guedes. O tema que a gente escolheu foi uma livraria, né, a K-Books. Então, ele é inteiramente desenvolvido em Python. O framework que a gente utilizou foi o Django REST Framework. O deploy foi feito no render e a documentação que a gente utilizou e disponibilizou foi feita no Swagger. Então, em termos gerais, assim, a K-Books é uma API desenvolvida para realizar o gerenciamento de livros físicos e também digitais, né? Então, partindo do clássico, né? Então, do caso de bibliotecas acadêmicas e de bibliotecas públicas, então a K-Books é um sistema capaz de gerenciar, né, o sistema de empréstimo, cadastro de usuários, empréstimos de livros, número de cópias, enfim, todo, né, um esquema, a necessidade, dentro da necessidade clássica, né, de uma biblioteca acadêmica, uma biblioteca pública. Dando um passo além, né, pensando nos conteúdos digitais, então a gente também tem a possibilidade de inserir e cadastrar livros digitais, né, e arquivos em PDF. Então, o que torna a Kenzie Books também capaz de não só ser compatível para um serviço físico de uma biblioteca física, mas também de oferecer arquivos digitais para os seus usuários ou então ser uma biblioteca completamente digital. Então, até o modelo que a gente escolheu e vai seguir aí, né, para o front-end é fazer da Keybooks uma biblioteca virtual, né? A nossa ideia é os usuários vão ter acesso de administrador, então eles todos vão poder cadastrar os seus próprios livros, né? E a gente vai implementar mais um parzinho de coisas ali. Uma delas vai ser o acesso, né, a essa biblioteca que ele gerar ali, ele poder ser privada ou pública, né, dentro da plataforma, e assim outras pessoas vão poder cadastrar, né, além de fazer suas bibliotecas privadas, vão poder compartilhar e tornar a Keybooks uma biblioteca, uma API, né, uma biblioteca global, assim. Então, essa é uma visão geral, assim, do nosso serviço. Basicamente, assim, pensando na biblioteca clássica, a gente tem dois tipos de usuários. Um administrador, o colaborador, né, em que ele cuida o fluxo de cadastro de livros, de empréstimos e devoluções, e o usuário, né, normal, o estudante, é como a gente está chamando aqui no momento, ele consegue né, visualizar todos os livros disponíveis, consegue fazer por ele a renovação, né, aliás, a devolução do livro. Um outro recurso que a gente também instalou, assim, que é bastante interessante, é a questão do follow. Então, um usuário ele pode escolher seguir, né, um livro. Então, no momento a gente instalou a funcionalidade da seguinte forma: ele vai diz, ó, oh, quero, né, curtir esse livro, ele curte, então fica cadastrado ali. Né? Avançando um pouco mais no que a gente pode fazer com esse recurso, é fazer com que os usuários possam receber daqui um pouco mensagem de atualizações para aquele livro ou para aquele autor. Então é um tipo de recurso também que já fica aí na manga para ser explorado, né, pensando ainda mais meios digitais. Né? Então esse é um overview, né, do que é a Keybooks. Aqui a tabela de diagrama, né, o diagrama é entidade de relacionamento. Então vocês podem ver um pouquinho aqui das tabelas que compõem o sistema, né, users, books, copies aqui que cuida do número de cópias dos livros cadastrados, loans aqui para os empréstimos, né? Então e essas tabelas todas e follow aqui. Então todas elas se relacionam, né? De modo que a gente saiba os livros que estão cadastrados, mantém a relação de cópias, de empréstimos,
né, e dos usuários. Então, esse é um overview do sistema. Aqui falando de endereços, né, de endpoints para cadastros e demais funcionalidades, a gente tem aqui em users, né, tem users, books, copies, follows e loans. E cada uma, né, aqui bem documentada assim com relação a rotas, necessidades, parâmetros de rota. Enfim, tudo isso agora a gente vai ver na prática aqui no Insônia. Então vamos lá, sem mais delongas. No Insônia tudo começa, né, pelos usuários, né? Então a gente vai cadastrar aqui para começar o, o estudante, né, pensando assim um sistema de uma biblioteca de uma universidade, de um colégio. Então cadastramos o primeiro, vamos cadastrar mais um estudante, né, e vamos cadastrar aqui o colaborador que vai cuidar, né, das entradas e saídas e dos empréstimos. Como nem tudo são flores, né, é importante também mostrar casos de erro aqui. Então a gente vai tentar cadastrar um terceiro estudante aqui, mas sem, né, o arroba aqui no e-mail, por exemplo. Então aí diz, ó, né, né, insira um e-mail válido, endereço de e-mail válido. Então, para mostrar uma situação de erro na requisição mesmo. Então, agora temos usuários cadastrados. Então, vamos logar todo mundo aqui para dar início, né, nos trabalhos. Então, vamos logar o colaborador, o estudante 1 e o estudante 2. Então, recebem aqui as suas chaves. Agora eu só vou armazenar esses valores. Então, aqui o token do colaborador, token do estudante 1, e o token do estudante 2. Muito bem, a princípio aqui todo mundo logado. Vamos começar pelo cadastro dos livros. Então, todo mundo, né, tanto estudantes quanto colaboradores, podem consultar, né, os livros que estão cadastrados, né, aptos aí para retirada, para consulta, eventualmente, né, no caso de livros em PDF, arquivos eles podem baixar. No momento aqui, como vocês podem ver, não temos nenhum livro cadastrado, então tanto estudantes quanto colaboradores nada consta para eles. A gente vai ver aqui no caso de uma postagem, né? A gente está falando aqui nesse caso de uma biblioteca física, né? Então os estudantes não têm permissão, né, para cadastrar, né, livros no sistema dessa biblioteca. Por exemplo, já o colaborador, né, como centralizador da operação ali, né, administrador de serviço, ele pode. Então vamos dizer que ele vai cadastrar aqui um livro. Então cadastrou o livro 1, vamos cadastrar 3 livros aqui. O livro 2 e o livro 3. Então agora a Keybooks tem 3 títulos cadastrados. Vamos dizer que a gente está trabalhando com livros físicos, né? Pode ver que o PDF aqui ele consta como nu, então vamos dizer que aqui a gente está trabalhando com um livro físico. A cópia está lá fisicamente na nossa biblioteca. E agora o colaborador vai postar aqui um livro, né, um PDF, né, um arquivo digital de um livro, então que vai ficar disponível aí na nossa biblioteca. Então são os mesmos campos, as mesmas, só que agora ele cadastra realmente um PDF aqui no nosso sistema. Então no ID 4, né, o livro 4, temos aqui um PDF deste livro aqui. Então, o título dele está PDF 4,
autor 4, né? Como se trata de um livro, ele tem título, ele tem autor definidos aqui, né? Um nome genérico, autor genérico. Vamos colocar, aproveitar e fazer um patch aqui, então uma atualização que que o colaborador possa fazer aqui, né? Uma alteração que ele possa fazer nesse livro. Então a gente vai dar para aquele título 4 aqui, vamos colocar aqui. Então, sobre a brevidade da vida do Sêneca, dá até aqui está o PDF já devidamente atualizado. E assim ele pode fazer com os demais livros, atualizando informações deles à disposição dele. Aqui, no caso de deleção, né, de livros assim do sistema. Então vamos dizer que o estudante 1 vai tentar deletar, enfim, hackeou o sistema, entrou, vai tentar deletar, enfim, não consegue, né, não tem permissão. Colaborador com o acesso dele, já ele tem acesso, então ele pode deletar o livro 4. Nenhum corpo foi retornado, mas agora consultando a lista aqui, os estudantes consultando as listas, ó, todos os livros, se a gente voltar a cadastrar aquele livro 4, que agora é o 5, fizer uma busca, ele consta aqui também, então todos os livros podem ser consultados por todo mundo. Agora, com relação às cópias, temos livros, mas não existem cópias ainda cadastradas. Só temos os livros ali, mas não quantas cópias estão disponíveis. Então, nas cópias aqui, o nosso colaborador vai informar o seguinte: o livro 1 vai ter uma cópia. Livro 1, total de cópias 1, período de fica disponível e depois de ser retirado são 7 dias. Então, depois disso, o usuário precisa devolver, senão ele vai ser bloqueado. Né? E depois de bloqueado, devolvendo o livro, depois da devolução, 3 dias após só ele é desbloqueado. Então, essa é a regrinha que a gente fez. Então, o livro 1 tem uma cópia, o livro 2, o funcionário vai cadastrar 5 cópias, o livro 3, ele vai colocar 10 cópias. Então, temos livro 1, uma cópia, livro 2, 5 cópias, livro 3, 10 cópias. Aqui vamos para os empréstimos, então. Então, vamos dizer assim, por enquanto, não tem nenhum usuário tem empréstimo algum. Então, nada consta de empréstimos para ninguém no momento. Então, aqui, no caso, nessa rota, o usuário é um estudante de ID 1 vai tentar, né, pegar emprestado. Ele não consegue, né, porque quem pode fazer essa entrega, né, é o colaborador. Então, o colaborador, sim, vai chegar aqui e vai dizer, ó, usuário 1 está pegando da biblioteca da Keybooks hoje o livro 1. Aí, efetivamente, vem o usuário 1, pega o livro de ID 1, que agora o total de cópias é zero. Zero disponível, porque ele pegou a única cópia. Agora vamos dizer que o colaborador também chega o estudante 2 e pega o livro 2, que tem 5 cópias. Então agora o user 2, estudante 2, o livro que tinha 5 cópias agora tem 4 cópias disponíveis. E veja aqui, ó, essa aqui é a data agora da entrega. Conta a partir, já está contando agora, né, o período de 7 dias.
Em 7 dias, se ele não houver entregue, automaticamente ele é bloqueado e só 3 dias depois ele, né, de devolver, ele vai ser automaticamente também desbloqueado do sistema. E no momento não consta aqui a entrega, a devolução. Então a gente vai cuidar também da devolução agora. Aqui fazendo um get, o estudante 1 ele consegue ver seu próprio livro, seu próprio livro. O estudante 2 consegue ver o seu próprio livro. Aí que fazendo a consulta por ID, o estudante 1 consegue ver também. Bom, falando de devoluções aqui. Aqui a gente tem no momento aqui, estudante 1 e estudante 2. Estudante 1 consta que ele retirou um livro e ainda não retornou. Estudante 2 consta um livro e ele ainda também não retornou. Então, vamos lá. Agora aqui, o usuário 1 devolve a sua cópia. Então aqui já consta a data de retorno. Um momentinho. Está aqui. Então foi retornado agora. O estudante 2, ali que eu havia passado no parâmetro dele, então também aqui agora retornou. Então toda vez que o colaborador cadastra, né, o retorno, eles caem aqui na data de retorno. E por último aqui a questão do follow, né? Então, no caso, vazio aqui para o estudante, o colaborador não tem acesso aos follows dos usuários, que são follows que o usuário faz. Então aqui, logados com o estudante 2 na rota de follow, o estudante 2 vai curtir o livro de ID 1. Então, user 2, aqui consta que o user 2 curtiu o livro 1. Então, esse tipo de informação a gente pode usar, né, especialmente digitalmente, para várias, para curtidas, para notificações. Também dentro do sistema de uma biblioteca, a gente poderia usar também para enviar notificações, enfim, linkada com o sistema, enfim. Aqui vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer com que o estudante 1 também curta o livro 1. Então aqui constam as duas curtidas no livro 1. Então com isso, né, a gente tem uma visão aí do sistema, do trabalho que a gente desenvolveu. A gente está bastante feliz com o resultado, com os progressos, com as descobertas e vamos em frente aí na implementação. A ideia realmente é fazer o front-end também e fazer
uma livraria, né, digital, aproveitando os recursos aí que a gente descobriu, implementando outros. Então, é um prazer e obrigado vocês aí pelo suporte no ensino, tá certo? E um grande prazer. Até logo. Espero que vocês tenham gostado.